Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo, com a minha esposa Samara, meu filhinho Pedro, nós servimos ao Senhor como missionários. Hoje, queridos, vamos estudar um tema muito importante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí sobre a volta de Jesus. Ou você mesmo viu isso na Bíblia, talvez você seja um estudioso da Palavra de Deus. E independentemente se você estudou ou não, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar, de como Jesus virá. Esse é o nosso tema de hoje, Alguns dizem que Jesus virá de forma invisível, onde alguns serão levados de forma invisível, arrebatamento, o arrebatamento secreto, e outros serão deixados por mais um tempo aqui na Terra, certo? Mas também existe a crença, de que Jesus virá de forma literal com os anjos, e ali os ímpios serão destruídos. Então nós veremos, queridos, nesse estudo, tiraremos algumas dúvidas, especialmente a pedido de um dos amigos que se inscreveram no canal. Então vamos tentar esclarecer esse tema, certo? Para todos nós. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Então, é um texto que é muito esclarecedor, Então, vamos fazer uma oração. Querido Pai, maravilhoso Deus, ao abrir Tua Palavra, nós rogamos, Senhor, a Tua presença, que o Senhor permaneça conosco, nos guiando, Paizinho, em toda a verdade. Ajuda-nos, Pai querido, a conhecer a verdade sobre a Tua vinda. Em nome de Jesus, e nos ajude também a nos preparar para ela. Amém. Em Lucas 17, no verso 32, diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, começando aqui, Ló e sua família foram morar em Sodoma. Ló era sobrinho de Abraão e eles foram morar ali nas proximidades de Sodoma, e depois ali estão na cidade. Então, o que aconteceu? As cidades se corromperam a ponto de que Deus mandou um juízo para aquelas cidades, E a pedido de Abraão intercedeu e um anjo foi enviado lá, Anjos foram enviados lá em Sodoma e Gomorra para tirarem Ló, e sua família. E da família de Ló saiu a esposa dele com suas 2 filhas. E Ló, Só que o anjo tinha falado claramente que a esposa dele não olhasse para trás. Está lá em Gênesis 19, 26. E a esposa dele olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então veja 2 pontos importantes aí. Primeiro é que o que significa esse olhar para trás para nós hoje, Porque Jesus falou isso. Lembrai para a mulher de Ló, ou seja, não olhe para trás. Então o que significa esse olhar para trás? E segundo ponto é que aqui também nos dá uma lição muito importante, que ela olhou para trás, no caso ela ficou e foi destruída, se tornando estátua de sal. Então veja, quem olha para trás, quem fica é destruído, certo? Quem sai é salvo. Então isso vai nos ajudar a entender o tema de hoje, Então veja, esse capítulo 17, quando Jesus está falando lembrai-vos da mulher de Ló, o verso que nós lemos, ele começa essa fala sobre a vinda de Cristo, o reino de Deus, de como ele virá. Ele começa a partir de uma pergunta no verso 20. Diz assim, olha, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então veja, o reino de Deus que se fala aqui é o reino da graça. Existem 2 fases do reino de Deus, 2 etapas, vamos dizer assim, o reino da graça e o reino da glória. Quando foi instituído o reino da graça? Então o reino da graça ele foi estabelecido na cruz, mas ele já existia pela fé, desde quando
Adão e Eva pecaram, né? E ali Deus deu roupas de peles para eles. Então ali foi feito o primeiro sacrifício, né? O cordeiro representando que Jesus viria, né? Tanto é que Abel oferece um cordeiro. Então todos que são da fé oferecem um cordeiro que apontava para Jesus. Então esse é o reino da graça, que foi estabelecido na cruz. Então por isso que o reino de Deus, Jesus fala aqui que ele não viria com visível aparência. Os discípulos achavam que Jesus ia sentar no trono e expulsar os romanos, né? Era o que se pregava na época. Só que no verso 25 do capítulo 17 de Lucas, Jesus falou claramente: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, primeiro o reino da graça não viria com visível aparência. Jesus não ia sentar no trono. Ele primeiro ia padecer. Era o Messias sofredor de Isaías 53. Então esse é o reino que não viria de forma visível. Ele nasce no nosso coração, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus no nosso lugar e permanece com ele, então esse reino nasceu em nosso coração e está em nosso coração. Agora, lá em Mateus 24, também fala de outro reino, que é uma sequência desse reino da graça. Verso 30 de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, esse aqui é o reino da glória, que é no dia que ele voltar, certo? Ele voltar nas nuvens do céu. Então, esse reino aqui será visível, porque ele diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão. Apocalipse 1,7 diz que eis que vem com as nuvens do céu e todo olho verá. E desde o verso 31, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, então veja, também vai ser audível, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então veja que claramente o reino da glória será visível, não será secreto. Aí vem os textos, a partir do verso 26 até o verso 37, é o que muitos aí se confundem, né? Exatamente porque leem textos, versos separados do contexto desse capítulo. Porque veja, os versos aqui, no verso, por exemplo, 34, são os que são mais mal compreendidos. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Aí muitos dizem, olha aí, está vendo? Então, uns vão ser levados, outros vão ser deixados. É isso que o verso está dizendo? Sim. Mas serão deixados como? Aí vem os versos anteriores. Ó. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então veja que está se referindo à volta de Cristo, à volta de Jesus, com os dias de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram levados, certo? E aqueles que foram deixados com vida. Não veio o dilúvio e destruiu a todos. Então eles não foram deixados com vida, não foram deixados vivos. Aí continua dizendo, no verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então Ló, suas 2 filhas e sua esposa foram tirados de Sodoma. Porém, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou um estátua de sal. Então ela ficou viva. Os habitantes de Sodoma e Gomorra ficaram vivos, queridos. Eles foram completamente destruídos. Então, aqui deixa claro que quem ficar na volta de Jesus vai ficar para ser destruído e não vai ficar vivo para ter outra chance, certo? Isso é completamente fora da Bíblia, certo? São teorias de alguns estudiosos do passado, infelizmente. Por exemplo, alguns dizem assim, mas e quando fala que Jesus volta como um ladrão?
certo? Então, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, vamos analisar esse texto de forma rápida, né? Quando diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5, verso 2: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então veja que quando a Bíblia se refere a Jesus vir como ladrão, está se referindo ao tempo. Aqui diz o dia vem como ladrão, não Jesus que vem como ladrão de forma secreta. É o dia que é secreto. Mateus 24, 36 diz: eis que o dia e a hora ninguém sabe. Veja o verso 4. Mas vós, de 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Mas vós mesmos, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. E se você for para 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, certo? Então, o que é secreto, querido, na volta de Jesus é o dia e não Cristo. Cristo vem de forma literal, porque lá em Mateus 24 fala que ele vem com seus anjos tocando trombetas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, também nos dá esse entendimento. Veja, verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Veja, aqui não diz que é arrebatado secretamente, diz que é juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Temos que na volta de Jesus nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, certo? E ali fala que os demais, aqueles que não se prepararam, serão destruídos. Então, queridos, voltando aqui a Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que Deus quer nos falar neste dia é que, assim como a mulher de Ló, querido, olhou para trás, esse para trás que a Bíblia se refere é se apegar ao passado, é se apegar às coisas desse mundo, certo? É você estar com os olhos tão fixos no que você consegue ver, que você perca aquilo que você não consegue ver. Então, Jesus irá de forma visível, todo olho verá. Mas o mais importante do que saber de tudo isso, tão importante quanto, eu diria assim, né? É você estar se preparando para este dia. Então, querido, comece a olhar para o reino de Deus, a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E comece a se preparar, querido, para que quando Jesus volte, nós não estejamos apegados a este mundo, certo? Os sinais estão mostrando que Jesus está vindo. Então, logo, logo, Ele virá para nos levar, para morar com Ele. Ele vai vir de forma gloriosa. Nós precisamos estar prontos. Então, querido, lembre-se da mulher de Ló, certo? Se prepare para este dia. Fique em meditação, em oração, estude a palavra de Deus, prepare seu coração para este dia. Deixe as coisas desse mundo, não se apegue a elas, porque tudo isso vai ser destruído, junto com todos aqueles que rejeitaram, o sacrifício de Jesus. Então, que Deus abençoe você. Espero que algumas dúvidas tenham sido tiradas, E se você também tem alguma dúvida em relação a algum assunto, certo? Você pode mandar para nós, para que nós possamos estudar juntos aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe você e até uma próxima vez.